Olá, meus amigos síndicos e gestores condominiais, estamos aqui para mais um Doutor Condomínio em Foco, aqui pela Conde TV, a TV que você tem apenas informação condominial, a única e exclusiva no Brasil que você só tem assuntos de condomínio. E hoje eu quero falar com você sobre as principais emergências que acontecem no condomínio. Você sabe quais são? Que emergências são essas? Como é que você pode lidar com essas emergências? Então eu vou enumerar algumas aqui para que você fique muito atento. A primeira emergência que acontece no condomínio sempre é o elevador. O elevador estraga, o elevador para, o elevador se mantém paralisado com pessoas dentro do elevador, que tem claustrofobia. Nós temos até casos aí verificados de pessoas que faleceram dentro do elevador por desespero de estar preso no elevador. Então o que você precisa nesse caso? De uma empresa que te dê uma assessoria imediata, rápida, de funcionários preparados no seu condomínio para uma situação emergencial. Então isso é uma das emergências mais sérias que acontecem no condomínio e podem até causar óbito. É verdade, podem causar até um óbito dentro de um condomínio. E aí imagine o tamanho do problema que vai ser causado na gestão do condomínio se o pronto atendimento não for feito. Muito cuidado com o atendimento do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro é uma corporação espetacular, mas se ele chegar no condomínio, se você eventualmente não tiver uma manutenção, que é uma situação muito grave, e o Corpo de Bombeiro chegar, ele vai tirar, mas ele vai provavelmente estragar o teu elevador. Tem que prestar muita atenção com relação a isso. Segundo, assalto ou furto no condomínio. São emergências que o síndico tem que saber lidar com elas. Um furto no condomínio, você ter o seu sistema de CFTV, de câmeras aí preparado para poder identificar isso, para poder prevenir o assalto, ter os seus colaboradores, os seus funcionários da portaria, principalmente, bem preparados nesse sentido, para tentar evitar, prevenir, cercar, parar aquele visitante, aquele eventual visitante que venha abordar o porteiro. O porteiro tem que estar pronto para isso. Isso é uma emergência que você, como síndico, tem que pensar claramente. Treinamento do seu pessoal na portaria. Isso é importantíssimo. Bom, incêndio. Como é que você lida com incêndio? Você lida com incêndio na parte comum do condomínio. O síndico consegue trabalhar fazendo prevenção na parte elétrica, fazendo manutenções preventivas constantes, mas e dentro dos apartamentos? Essa é a grande pergunta. Então você, como síndico, tem a função de vistoriar esses apartamentos, verificar em que situação está. Nós temos alguns casos de alguns condôminos idosos que moram em apartamentos muito tempo, o filho não o visita constantemente, então uma vela acesa, um botijão, um gás, um fogão com a boca acesa pode causar uma desgraça dentro de um condomínio. Então você, como síndico, tem essa responsabilidade de prestar atenção nessas situações, principalmente se você tiver idosos no condomínio, para que você de vez em quando vá lá, faça uma visita e verifique as condições, inclusive, que essa pessoa está vivendo, porque ela pode, inclusive, o apartamento dentro da unidade dela causar um dano tremendo a todo o complexo do seu condomínio. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais dicas sobre emergências em condomínio. Estamos de volta falando agora, hoje, sobre as emergências que acontecem dentro de um condomínio e as situações que você, como síndico, deve administrar. Outra situação que acontece muito é queda de luz, queda de energia. Então o que você tem que verificar? Verifique o quadro de energia do seu condomínio, verifique as condições. Se você tiver um quadro muito antigo e tiver uma sobrecarga, você vai ter queda de energia, então você vai complicar a situação de elevadores. Se você tiver um prédio, se você reside num prédio ou é síndico de um prédio muito grande, como é que vão ficar as pessoas para acessar as suas unidades? Então a queda de luz normalmente é ocasionada por uma sobrecarga de energia, então você tem sempre que manter essa parte elétrica do condomínio em dia para você evitar esse tipo de situação que vai te causar grandes problemas aí, grandes reclamações entre os condôminos. Bom, outra situação é vazamento de gás e vazamento de água. Então a parte do gás ela é importantíssima porque ela pode causar uma explosão tremenda. Então você tem que manter essa parte do gás sempre com as verificações, com as manutenções em dia, porque um vazamento de gás pode gerar uma explosão catastrófica dentro do seu prédio.
e a responsabilidade, se o síndico não fez a manutenção, será dele. Vazamentos de água são mais complicados, porque eles dependem de tubulação, uma coisa fechada, uma coisa que acontece, pode vir do telhado, pode vir de uma unidade para outra, é muito mais complexo, mas o pronto atendimento numa situação de vazamento de água é muito importante, porque vai minimizar prejuízos, né, de uma unidade para outra, ou do telhado para um outro apartamento, seja lá o que for. A prevenção com a água é muito importante. Bom, festas. Festas a gente coloca como uma emergência no condomínio, na verdade é uma comemoração, mas pode se transformar numa grande emergência no condomínio. Pessoas bêbadas, pessoas que extrapolam os seus limites dentro do salão de festas ou até no complexo do condomínio. O síndico tem que estar muito atento, muito pronto para resolver essas questões de festas, porque começa tudo tranquilo e termina numa emergência, termina numa briga, termina causando um dano, né, na área comum do condomínio, estragando, quebrando vidros, como a gente vê em inúmeros casos. Já tivemos casos de pessoas quase se afogando numa piscina por estar alcoolizado. Então imagine, uma festinha, uma simples festa, pode virar uma emergência dentro do seu condomínio se você não souber cuidar disso, se a tua equipe não estiver preparada para conter esses que exageram na hora da festinha. Portões automáticos, portões. Os portões de garagem, os portões de acesso do seu condomínio tem que estar sempre em dia. Verifique a demanda, porque se você não tiver demanda, você vai contratar essa empresa para vir eventualmente só te assistir na hora do problema. Mas se você tiver muita demanda, contrate uma manutenção. É muito melhor para você, você vai ter um pronto atendimento, porque portão é problema de segurança, é acesso ao condomínio e você não pode brincar com os portões do seu condomínio e ele vai se transformar numa emergência se você não souber cuidar dele. Garagens. Garagens também é uma situação que você tem que tomar cuidado, porque guardam, infelizmente os condôminos costumam guardar botijões de gás e outros utensílios e móveis ali. Você desce no condomínio, tem um escritório montado lá na garagem do condomínio, é uma coisa impressionante. Então você, como síndico, não pode deixar num eventual incidente, num incêndio, aquilo vai propagar um incêndio, vai virar uma loucura. Então uma coisa que era simples, que estava ali paradinha, quieta e não te incomodava, vai virar uma grande emergência para você e pode gerar repercussões aí no seguro, na responsabilidade civil, se você não tiver o devido cuidado com isso, que não parece, mas pode se transformar numa emergência. E por último, é a questão da prevenção do mal súbito de um condômino, que acontece bastante em condomínios, que esse aí ele não tem como prever, mas o que você pode fazer? Como eu disse anteriormente, quando você tiver um idoso no condomínio, preste atenção nele, acompanhe, tente verificar como é que é esse dia a dia dele, porque senão isso vai se tornar uma emergência e se infelizmente ocorrer, o procedimento que nós aconselhamos é qualquer desconfiança, chame a autoridade policial em primeiro momento, não entre no apartamento sem uma autoridade policial acompanhando, porque você pode ter situações que possam envolver a sua pessoa com relação a esse mal súbito, esse falecimento acontecido no condomínio. Então sempre entrar com um responsável, com uma autoridade policial e acompanhado de outras pessoas para você verificar o que está acontecendo. Fazer uma visita, acompanhar um pouquinho esse idoso, além de ser um trabalho social, um trabalho importante, vai poder, quem sabe, prevenir aí uma situação que pode se tornar emergencial dentro do seu condomínio. Então era isso. Essas eram as dicas de hoje no nosso tema aqui no Doutor Condomínio em Foco, as emergências que acontecem em condomínio, e você, síndico, tem que estar preparado para enfrentar todas elas indiscriminadamente. Então, treinamento e capacitação é fundamental. Não deixe isso de lado. Um grande abraço e até o próximo programa.